Capítulo 2: A esquerda e o pobre de estimação. Severino das Farcelas saiu de casa com uma caixa de isopor, 12 coxinhas, guardanapos e uma esperança que ainda não tinha sido regulamentada. No caminho pensou melhor. Ontem era pastel, hoje vai ser coxinha. Pastel é bom, mas coxinha tem mais apelo nacional. Além disso, se der errado, pelo menos eu como o estoque. Serafim vinha ao lado, voando baixo para economizar milagre. Estratégia comercial sensata, disse o anjinho. Tu acha que eu vendo tudo? Se deixarem. Essa era sempre a parte difícil. Se deixarem. Severino montou sua mesinha na praça, ajeitou a caixa de isopor e escreveu num papelão: Coxinha da Liberdade. Crocante por fora, honesta por dentro. R$ 5. Mal colocou a primeira coxinha para fora, apareceu uma senhora. Moço, tem de frango? Tem. Tem Pix? Tenho. Tem licença? Severino congelou. A senhora sorriu. Brincadeira, me vê duas. Foi a primeira venda do dia. Severino recebeu R$ 10 e sentiu aquela emoção perigosa que nasce quando o pobre descobre que pode trocar trabalho por dinheiro, sem pedir reunião com ninguém. Serafim sorriu. Tá vendo? Ninguém precisa escrever um plano quinquenal para a senhora querer coxinha. Então é assim que começa a riqueza? Às vezes começa menor, com troco, mas a alegria durou pouco. Do outro lado da praça, vindo com passos de procissão acadêmica, apareceu Doutor Virtuógenes Bondoso Bonfim. Um giro da esquerda vinha acompanhado de uma fotógrafa, 2 assessores, uma moça com crachá de observatório social e um rapaz carregando um banner enrolado. Vestia a mesma expressão de sofrimento administrativo do dia anterior. Companheiro Severino, gritou ele. Que cena poderosa! Severino olhou para a caixa. O senhor quer uma coxinha? Virtuógenes levou a mão ao peito. Coxinha, meu filho? Isso aqui não é coxinha. Isso é resistência popular empanada. A fotógrafa levantou a câmera. Segura a coxinha mais perto do rosto, Severino. Isso! Olha para o horizonte, como quem sofre, mas resiste. Virtuógenes baixou a voz. Não complica a narrativa. Serafim cruzou os braços. Lá vamos nós. O banner foi aberto. Nele estava escrito: Programa Nacional de Acolhimento do Coxinheiro Vulnerabilizado. Severino leu devagar. Coxinheiro vulnerabilizado. É você, disse Virtuógenes, com carinho de quem inventa uma categoria. Mas eu sou vendedor, por enquanto, antes da devida conscientização. Eu estou vulnerável a quê? Virtuógenes apontou para a caixa. Ao mercado, ao lucro, à competição, à ilusão liberal de que você pode escolher o próprio caminho, sem mediação pedagógica do Estado. Severino olhou para Serafim. Pode traduzir, Serafim, por favor? Serafim respondeu. Ele acha perigoso você vender coxinha sem virar personagem da tese dele. Virtuógenes sorriu, como quem perdoa uma simplificação. Não é isso. Eu só quero proteger o Severino. De quem? Perguntou Serafim. Dos exploradores. Mas ele trabalha sozinho? Então ele explora a si mesmo. Severino ficou pensativo. Quer dizer que se eu trabalho para outro, sou explorado. Se trabalho para mim, também sou explorado? Exatamente, disse Virtuógenes. E se eu não trabalhar? Nesse momento, de dentro da lixeira, saiu Preguiçim, espreguiçando-se como se tivesse dormido em horário comercial. Aí começa a civilização, disse Preguiçim. Serafim revirou os olhos. Preguiçim pulou para cima da mesa e cheirou as coxinhas. Cheiro de esforço. Desagradável. Severino protegeu a caixa. Sai daí, peste. Preguiçim ignorou. Severino, escute teu diabinho interior. Larga essa vida de acordar cedo. Trabalho é uma invenção dos inimigos da rede. O doutor aqui vai te botar num cadastro. Tu ganha um benefício, participa de seminário, vira exemplo, dá entrevista e não precisa fritar nada. Virtuógenes pigarreou. Não é bem assim. É quase assim, disse Serafim. Virtuógenes abriu sua pasta e tirou um formulário grosso. Severino, primeiro precisamos reconhecer sua condição.
Minha condição é que eu tenho 12 coxinhas e quero vender. Não. Sua condição é histórica, estrutural, interseccional e, se possível, orçamentária. Orçamentária? Sem orçamento, ninguém sofre oficialmente. A moça do observatório anotou tudo. Severino suspirou. Doutor, eu agradeço, mas eu não quero virar programa, quero vender coxinha. Virtuógenes se entristeceu. Não era raiva, era a coisa mais perigosa. Decepção messiânica. Severino, você ainda não entende. Você foi educado para desejar pouco. Eu desejo vender muito. Viu? Pequeno burguês. Pequeno burguês porque vendo coxinha. Porque quer lucrar. Mas se eu não lucrar, como compro mais frango? Virtuógenes sorriu. O Estado pode fornecer. E quem paga? A sociedade. Eu então. Em tese. E na prática? Serafim respondeu. Também. Preguicinho lambeu os dedos. Na prática demora tanto que você esquece que pagou. Virtuógenes se aproximou de Severino e falou com ternura. Companheiro, você precisa compreender uma coisa. O pobre sozinho é frágil. O pobre organizado é força política. E o pobre trabalhando? Perguntou Severino. Virtuógenes fez silêncio. A praça também. Até um pombo parou de andar. Serafim anotou mentalmente. Pergunta perigosa. O pobre trabalhando, disse Virtuógenes, escolhendo as palavras. É digno, claro. Desde que não caia na armadilha da meritocracia. Mas se eu trabalho, vendo, junto dinheiro, compro uma moto, depois uma carrocinha, depois contrato meu cunhado. Virtuógenes interrompeu. Contrata? Se cresceu, contrato, disse Severino. O rosto do ungido mudou. Era como se Severino tivesse arrancado a própria auréola da vítima e vestia um chapéu de patrão. Aí precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Relações trabalhistas, direitos, sindicalização, fiscalização, contribuição, normas sanitárias, normas ambientais, normas urbanísticas, normas de inclusão, normas de diversidade, normas de proteção contra a coxinha opressora. Severino segurou uma coxinha e olhou para ela. Essa aqui oprime o quem? Preguicinho respondeu. Depende do recheio. Serafim falou baixo. É isso, Severino. Quando você vende 12 coxinhas, você é símbolo. Quando vende 12.000, você vira suspeito. Virtuógenes apontou o dedo. O problema é que vocês liberais reduzem tudo a dinheiro. Não, disse Serafim. A gente leva a sério que dinheiro é tempo de vida do pobre. Cada imposto, cada taxa, cada licença inútil, cada fila, cada carimbo, cada proibição. Tudo isso come o tempo dele. Severino bateu na mesa. Isso é verdade. Quando eu perco uma manhã em repartição, ninguém chama de exploração, chamam de procedimento. Virtuógenes respirou fundo. Procedimentos existem para proteger os vulneráveis. Mas quem fica na fila sou eu. Pela segurança. Quem paga a taxa sou eu. Pela sua dignidade. Quem perde o dia sou eu. Pela justiça social. Severino olhou para Serafim. Engraçado. Tudo que é pelo meu bem custa tempo, meu dinheiro e minha paciência. Preguiça riu. Esse é o tripé da política pública. A fotógrafa interrompeu. Doutor, precisamos da foto. O evento começa em 20 minutos. Que evento? Perguntou Severino. Virtuógenes iluminou-se. Audiência pública. A coxinha como ferramenta de emancipação popular em contextos de vulnerabilidade alimentar. Mas eu não fui convidado. Claro que foi. Você é o objeto, Severino. Objeto? Objeto de estudo. Severino ficou ofendido de um jeito calmo. Doutor, eu sou sujeito. Virtuógenes deu uma risadinha. Filosoficamente, sim. Comercialmente também, disse Severino. Essa coxinha não se vende sozinha. Serafim sorriu. Agora estamos chegando ao ponto. E o ponto era simples. A esquerda de Virtuógenes não odiava Severino. Pelo contrário, ela amava Severino. Amava tanto que queria segurá-lo, classificá-lo, protegê-lo, representá-lo, regulamentá-lo, estudá-lo, fotografá-lo e discursar em cima dele. Só não queria fazer a coisa mais difícil, deixá-lo em paz. Porque o pobre real, é um bicho inconveniente. O pobre real não cabe direito em discurso.
Às vezes ele quer Bolsa Família, às vezes quer baixar imposto, às vezes quer escola pública, às vezes quer um voucher, às vezes quer carteira assinada, às vezes quer empreender sem fiscal enchendo o saco, às vezes acredita em Deus, às vezes gosta de funk, às vezes vota na direita, às vezes vota na esquerda, às vezes não quer revolução nenhuma, quer vender coxinha, pagar a conta e comprar um ar-condicionado em 12 vezes. Isso enlouquece o ungido, porque o ungido ama o povo como ideia, mas se irrita com o povo como indivíduo. Virtuógenos, percebendo que perdia o controle da cena, apelou para a arma final de todo o Salvador: a culpa. Severino, você precisa entender que seu sucesso individual não resolve a estrutura. Severino disse: eu sei. Então por que insiste? Porque meu fracasso individual também não resolve. Serafim quase aplaudiu. Preguiçim fez cara de nojo. Frase trabalhosa. Virtuógenos tentou outro caminho. E os outros pobres? Você vai enriquecer sozinho e abandoná-los? Severino apontou para a caixa. Eu queria vender coxinha para eles também. Vendendo? Sim. Cobrando? Doutor, é comércio, não é milagre. Viu? A lógica mercantil contaminou tua solidariedade. Severino respirou fundo. Doutor, se eu der coxinha de graça, amanhã não tenho coxinha. Se eu vender, amanhã faço mais. Se eu fizer mais, compro mais frango. Se compro mais frango, o açougueiro ganha. Se vendo bem, chamo minha sobrinha para ajudar. Se minha sobrinha ajuda, ela ganha. Se ela ganha, compro o tênis dela. O senhor chama isso de capitalismo selvagem, eu chamo de terça-feira. Serafim falou. O nome bonito é coordenação espontânea. Eu prefiro terça-feira, disse Severino. Virtuógenos ficou vermelho. Essa conversa é perigosa. Vocês estão naturalizando o mercado. Mercado não é uma entidade mística, disse Serafim. É gente trocando coisas. Algumas trocas são injustas, sim. Tem fraude, monopólio, abuso, cartel, esperteza. Mas a solução não é substituir toda escolha do pobre pela cabeça iluminada de alguém que nunca vendeu uma coxinha na chuva. A moça do observatório murmurou. Isso vai dar problema no relatório. Preguiçim cutucou Virtuógenos. Doutor, oferece uma bolsa. Virtuógenos ajeitou os óculos. Severino, podemos incluir você no Auxílio Nacional do Empreendedor Popular Assistido. O que é isso? Você recebe uma pequena quantia para participar de capacitações obrigatórias. E posso vender coxinha? Durante o período de avaliação, melhor não, para não interferir nos indicadores. Severino olhou para a caixa. Então, eu paro de vender para aprender a empreender. Exatamente. E quem ensina? Consultores. Eles vendem coxinha? Não. Eles empreendem? Não. Quem paga? O programa. Quem paga o programa? A sociedade. Severino, eu pago então. Serafim e Preguiçim responderam juntos. Em tese. A primeira coxinha esfriou. A segunda também. A terceira começou a murchar como promessa fiscal. Severino percebeu que, enquanto discutia sua emancipação, estava deixando de vender. E aí entendeu uma verdade simples. O pobre de estimação precisa ficar parado. Parado para ser fotografado. Parado para ser estudado. Parado para ser protegido. Parado para ser salvo. Parado para caber no discurso. O pobre andando dá trabalho. O pobre vendendo complica. O pobre lucrando ofende. O pobre subindo de vida trai a narrativa. Virtuógenos tentou pegar uma coxinha para a foto. Severino segurou a mão dele. 5 reais. Como? 5 reais. Mas é pra causa. A minha causa é pagar o gás, disse Severino. Serafim baixou a cabeça para esconder o sorriso. Preguiçim caiu da mesa de tanto rir. Virtuógenos ficou chocado. Você está cobrando de um aliado? Doutor, aliado que não paga é cliente imaginário. A senhora das duas coxinhas voltou. Moço, estavam ótimas. Me vê mais 4. Severino abriu a caixa, pegou as coxinhas, recebeu 20 reais e sentiu a teoria econômica acontecendo, sem pedir licença a universidade nenhuma. Virtuógenos viu aquilo com uma mistura de fascínio e horror. Você está vendendo para uma trabalhadora? Estou. Mas ela devia receber a alimentação adequada do Estado. A senhora respondeu: eu devia receber muitas coisas, meu filho. Por enquanto recebi salário e quero coxinha. Pagou e foi embora. Serafim apontou para a cena. Está vendo, doutor?
Não é perfeito, não é paraíso, não resolve a pobreza mundial, mas duas pessoas melhoraram de situação voluntariamente. Ela queria coxinha mais do que R$ 20. Severino queria R$ 20 mais do que queria 4 coxinhas. Virtuógenos fez cara de quem tinha ouvido blasfêmia em congresso. Reducionismo econômico. Vida cotidiana, disse Severino. Foi quando um menino chegou. Tio, posso comprar uma fiado? Severino olhou para o menino, olhou para a caixa, olhou para a rua. Pode, mas amanhã você paga. O menino pegou a coxinha e saiu feliz. Virtuógenes se animou. Está vendo? Solidariedade. A prova de que o mercado falhou e a comunidade precisa substituir a lógica do lucro. Severino respondeu: Doutor, eu vendi fiado porque quis. Se o senhor me obrigasse, era imposto. Como foi eu que escolhi? Foi bondade. Serafim completou: Virtude forçada por decreto não é virtude, é obediência com assessoria de imprensa. Preguiçim levantou o dedo, mas obediência dá menos trabalho. Virtuógenos, já impaciente, fechou a pasta. Severino, você está sendo manipulado por ideias liberais. Tomara, até agora foram as únicas que não tentaram preencher formulário por mim. Ungido respirou fundo. Eu voltarei. Vai querer coxinha para viagem? Não compactuo com tua alienação. Deu 3 passos, voltou e sussurrou. Tens desconto para militante? Não. Pix? Tem. Virtuógenos comprou uma. Comeu escondido, atrás do banner. Preguiçim viu e gritou. Coxinha revolucionária detectada. A praça inteira olhou. Virtuógenos limpou a boca. Era pesquisa de campo. Severino vendeu mais 6 naquele dia. Não ficou rico. Não venceu o sistema. Não virou exemplo nacional. Não saiu na capa de revista. Não destruiu a estrutura. Mas voltou para casa com dinheiro para comprar mais frango, pagar parte do boleto e pensar numa placa melhor. Para quem vive no aperto, isso não é pouco. É começo. No fim da tarde, Serafim caminhou com ele pela calçada. Aprendeu o que hoje, Severino? Severino pensou. Aprendi que tem gente que ama tanto o pobre que não suporta ver o pobre escapando. Boa! Aprendi que para alguns, pobre bom é pobre com legenda. Melhor ainda. E aprendi que coxinha fria ainda vende se o molho for bom. Serafim sorriu. Preguiçim carregado pelo vento bocejou. Amanhã vocês continuam com esse negócio cansativo de liberdade? Continuamos, disse Severina. Que tristeza. Lá longe, na esquina, uma caminhonete preta parou. Desceu dela. Coronel Liberato Cartorial, de chapéu, bota e broche de livre mercado, brilhando no peito. Ele observou a caixa de isopor vazia, a fila pequena que ainda perguntava se tinha coxinha, e o sorriso perigoso de Severino. O coronel estreitou os olhos. Então esse é o homem que está vendendo sem passar pela associação? O assessor respondeu. É esse, coronel. Empreendedorismo é lindo, disse Liberato, mas sem ordem, vira concorrência. E assim terminou o segundo capítulo, com Severino descobrindo que tinha muita gente tentando colocar no cu do pobre, que a esquerda queria transformá-lo em mascote, e que a direita, chegando para explicar como a liberdade é ótima, desde que não abra uma barraca ao lado dos amigos dela.